Graça e paz, pessoal. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, pastor. Obrigada. Estou só aguardando aqui um pessoal que está chegando ainda. Estou admitindo aqui. Prontinho, vamos dar início aqui. E eu quero iniciar com uma oração e depois, antes de nós entrarmos na nossa disciplina da aula de hoje, eu preciso passar um recado bem legal para vocês. Um recado que eu acho joia, que acredito que vai alegrar vocês e vai ser bênção demais, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse tempo que o Senhor está aqui nos proporcionando para juntos meditar nas Escrituras, na palavra de Deus, para juntos também pensar empaticamente no próximo e auxiliá-los, e também, Senhor, por que não sermos auxiliados pelo conhecimento dessa disciplina, que vai nos proporcionar um ferramental muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para enfrentar os embates da vida, os conflitos internos, as questões mal resolvidas, e que é a resolução, meu Deus, por meio desse ferramental, seja para um único objetivo e propósito, a glória do teu nome. Porque para isso vivemos, Senhor, para fazer glorificar o teu nome através das nossas atitudes, da nossa sabedoria que o Senhor está nos dando, conhecimentos, que tudo que venhamos fazer, tudo que venhamos produzir, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou alguma mensagem no chat. Pastor está travando. Está travando para todos ou só para Cláudia? Para quem mais está travando? Digam-me, digam-me, digam-me. Alô? Vocês estão aí? Tá travando? Tá travando para você também, Marcela? Marcela não consegue ativar o áudio. Tá travando o áudio da Marcela também, não é só a Para mim minha. está travando também, professor. Tá travando o Valdir também. Para mim também tá. Tá travando tudo agora. A Kelly também falou que tá travando. A Thalita falou que tá travando também. Meu Deus do céu, tá tudo travando. Deixa eu mudar a minha internet aqui, peraí. Vou colocar a internet do meu celular. Tá gravando, Tá travando tudo, tudo. Vamos providenciar tá agora gravando o áudio do senhor. isto. Nós vamos providenciar agora uma internet digna dessa aula, ok? Só um minuto, por favor. Pronto. Aqui tem. Agora todo mundo está falando que está travando. Agora. O Cleiton falou que está travando, a Cutiara está travando. Tá todo mundo travado para mim, né? Vocês tiraram foto e colocaram aí para dizer que estão na aula, mas na verdade está tudo travado. É que o rosto de vocês não se Agora mexe, tá não se bom, move. E agora, tá bom tá para vocês bom, aí? Ficou bom? tá ótimo, tá Tem mais ótimo. gente chegando aqui. Deixa eu só admitir.
Bom, eu precisava arrumar a internet para dar a vocês essa notícia boa, né? Vamos lá. Hoje é a primeira aula dessa matéria, Aconselhamento Cristão, e nós teremos aí, como de praxe, 3 aulas. Cada disciplina são 3 aulas, né? E nós vamos, na última aula, convidar um psicólogo, um pastor, amigo meu, que vai estar conosco na última aula, trazendo também um ponto de vista da psicologia, com todo o arcabouço de conhecimento que ele possui, né, acadêmico, conhecimento técnico, conhecimento por experiência, porque ele atende também como psicólogo na clínica, né? E aí a mentoria teológica será para ele uma vitrine, e ao mesmo tempo que ele vai usar da nossa plataforma para nos auxiliar, nos proporcionar conhecimentos que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Maravilha? Bom, dado o recado, então na terceira e última aula nós teremos esse pastor, que também é psicólogo, ele estará conosco, tá? Vamos dar início aqui então. Vamos fazer aqui uma introdução dessa disciplina. Tem mais gente chegando aqui, glória a Deus por isso. Vamos dar início aqui. Considero o aconselhamento cristão uma disciplina fundamental para servir e cuidar de outros de forma eficaz e compassiva. Com uma abordagem holística, ou seja, a visão de um todo, né, holística e até mesmo bíblica, posso oferecer apoio e orientação, ajudando as pessoas a encontrar cura, restauração e crescimento. Claro, você que está lendo comigo esse slide, essa lâmina de PowerPoint, você pode sim falar como na sua pessoa, não exatamente como se eu estivesse falando para vocês, mas vocês podem dizer isso. Isso que eu estou lendo aqui, vocês podem dizer também, né? Eu posso ajudar as pessoas, eu posso oferecer apoio e orientação, ajudando as pessoas a encontrar cura, restauração e crescimento. É claro que dificilmente você vai conseguir ajudar uma pessoa ou algumas pessoas emocionalmente se você também está precisando de ajuda, né? Dificilmente você vai conseguir atender a demanda estando doente também. Então, primeiramente, você precisa ser curada, precisa ser curado, para depois tratar a outra pessoa, né? Imagina 2 porcos espinhos se abraçando, né? Ambos vão se ferir. Então, se você tem problemas mal resolvidos, conflitos internos, né? Ressentimentos, mágoas, problemas com relacionamentos por conta de traição ou outros fatores, dificilmente você vai conseguir atender as pessoas feridas e magoadas como está. Mas se curado for, a chance é maior, tá? Até pela questão da experiência de ter sido curado, curada, vai também te ajudar e fortalecer você a ajudar outras pessoas. Além disso, o estudo do aconselhamento cristão também pode ser uma ferramenta valiosa para o meu próprio crescimento pessoal e espiritual. Neste curso, pretendo explorar os princípios e práticas do aconselhamento cristão para me tornar um agente de mudança positiva no contexto em que estou inserido, seja no contexto profissional, escolar, familiar, ou até mesmo na sua comunidade de fé. Você precisa ter essa visão de agência de mudança positiva. Você é capaz de promover mudança positiva na maneira de olhar mundo, né, das pessoas, sem pessimismo, sem ressalvas ou até mesmo sem reservas. Tem tanta gente na igreja, na nossa comunidade de fé, tem tanta gente onde você trabalha, onde você estuda, né? Onde nós trabalhamos, onde estudamos, que estão reservados e reservadas, não é porque eles são assim na sua personalidade, mas porque foram feridos. E acredito que existe uma forma melhor de se viver do que se reservar a momentos de felicidade, de prazer. Quando falo prazer aqui, entenda, eu estou falando prazer na vida, né? Quantas pessoas se, se reserva de um momento, por exemplo, de lazer, porque estão frustrados e frustradas, mas nós podemos ser agente de mudança
nesse sentido também. E vamos falar então do conselheiro e o aconselhamento. Ser um conselheiro pode ser incrível, mas também é um trabalho desafiador. É gratificante ajudar as pessoas a resolver problemas e melhorar suas vidas, mas também pode ser emocionalmente desgastante, tá? Você pode sair, por exemplo, de um momento de escuta de uma pessoa que está passando por uma crise e, de repente, você pode sair dali como uma esponja, absorvendo todo o problema daquela pessoa e deixando isso afetar sua vida. Ao mesmo tempo que você não permita que você seja uma esponja, não absorva os problemas emocionais daquela pessoa, mas lide isso do lado de fora, tentando promover mudança, mas você, de certa forma, vai ter que se dispor de tempo, né? E isso também é desgastante. Se não for desgastante emocional, pode ser desgastante fisicamente, né? Mas de qualquer forma será desgastante. Então, até que ponto estamos dispostos a nos desgastar? Porque o papel do conselheiro é esse papel desgastante, tá? Quando as coisas não saem como planejado, é fácil se sentir culpado ou frustrado. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa e você não vai ter um feedback positivo. Às vezes você vai ter um retorno negativo. Às vezes você vai tentar ajudar, você vai piorar. Mas não é que o que você disse, o que você orientou, aconselhou, é o que proporcionou essa piora na pessoa. Às vezes é uma crise interior nela mesma que acabou ocasionando nisto, né? Ou pode ser também alguma coisa que você tenha dito que, por não saber das crises da pessoa mais a fundo, de repente você disse uma coisa que é gatilho na vida dela, né? É normal, né? Não deveria ser, mas é normal, isso acontece. E esses problemas, infelizmente, nos fazem nos sentir culpado ou frustrado, né? Poxa, eu fui lá para ajudar a pessoa ficou ainda pior, né? Se eu não tivesse ido, e isso pode, de repente, te deixar desmotivado para as próximas vezes em que você precisar aconselhar outras pessoas ou até a mesma pessoa, né? Você vai ficar pensando no histórico negativo que você teve na conversa com aquela pessoa. Poxa, não deu certo aquela vez. Quem vai me garantir que vai dar certo desta vez, né? Então, é natural essas coisas na vida do conselheiro, se você se dispõe a aconselhar, é bíblico, o aconselhamento é bíblico, tá? Nós temos aconselhamentos das mais variadas formas de aconselhamento na Bíblia, como até, por exemplo, aconselhamento para alguém que está de luto. Paulo, na carta que escreve à igreja de Tessalônica, ele consola os irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte: olha, quanto aos que dormem no Senhor, claro que Paulo usa de um eufemismo, né? A palavra dormir ali é morto, né? Morrer. Traduzindo de uma forma mais literal, quanto aos que morreram em Cristo, né? Paulo diz assim: vocês devem ficar despreocupados quanto a isso, não perturbados, porque os que partiram com Cristo estão vivendo uma bem-aventurança. É claro que eu estou parafraseando o texto bíblico de Paulo, né? Eles estão vivendo uma bem-aventurança e eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Eles vão à nossa frente ainda, nós os que estamos vivos, né? Eles vão ressuscitar primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. E aí Paulo encerra essa palavra do que vai acontecer no futuro, essa palavra escatológica, dizendo o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está nos orientando a aconselhar pessoas enlutadas a acreditar que um dia nós nos encontraremos de novo na eternidade com Cristo. Ah, mas fulano da minha família faleceu e ele não tinha Jesus, né? Meus sentimentos, mas não tem o que fazer, né? Não dá para orar para a pessoa voltar, para ela reconciliar ou aceitar a Cristo como Salvador. Não tem como fazer isso. Então, é daqui para frente. A história não volta, tá? O tempo ele não volta. O tempo é daqui para frente. Né? O passado é apenas algo que está presente em nossa memória, mas ele não volta. Então, se não temos como voltar para resolver, se não há solução para o problema, não tem o que fazer. Então, é simplesmente pedir para que Deus te dê
graça, conforto em meio à dor, consolo em meio ao sofrimento, e lide com isso de uma maneira a ressignificar a perda dessa pessoa, né? É sempre importante a gente trabalhar a questão do luto com as palavras literais que são pertinentes ao momento do luto. Por exemplo, quando você diz para sua mente assim, ou quando você diz para uma pessoa, eu perdi um ente querido, né? Eu perdi o meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi minha avó, né? Então a sua mente vai entender o quê? Se você perdeu, logo você procurando, você vai encontrar. A sua mente não entende. Ela vai entender perder como perder algo que um objeto ou uma pessoa que você perdeu no meio da multidão, mas que procurando você vai encontrar. Não, não é perder. Eu fulano da minha família, pai, mãe, filho, vó, quem seja, morreu, morreu. Ele se foi porque morreu. E agora eu preciso ressignificar a morte dessa pessoa, como? Trazendo à tona a minha memória os momentos significativos, marcantes que eu tive com essa pessoa. E entender que ela foi importante para mim enquanto em vida. E não ficar me martirizando pelos momentos que eu poderia ter tido com ela e não tive, porque, como eu disse, o tempo não volta, é daqui para frente. Então, eu não posso me martirizar. Uma fala de um poeta que diz que viver do passado é sofrer duas vezes. Então, eu não posso viver do passado. O passado é apenas um marco, um registro na minha memória, mas que eu não consigo acessá-lo fisicamente. Ele é apenas um registro ou uma presença na minha mente, mas é uma presença abstrata. Não é uma presença real, palpável, tangível e física. É uma presença abstrata. E, portanto, eu preciso lidar com aquilo que é real, com aquilo que é físico, com aquilo que é palpável, com aquilo que é tangível. Eu preciso lidar com hoje, com agora, com o daqui para frente. Como vai ser a minha vida, porque eu não posso ficar preso nesse passado. Eu não posso ter sido sepultado junto com essa pessoa. Eu estou vivo. Deus me deu uma vida. E a pergunta é: o que eu estou fazendo com esta vida? Né? Então, me lamuriar não vai resolver o problema, vai só piorar. Então, eu não posso me sentir frustrado nem culpado, tá? Isso falando de mim ou aconselhando outra pessoa falando de outra pessoa. Você precisa aconselhar a pessoa que ela não pode se sentir culpada. Tá travando para vocês aí? Eu tô sentindo que tá travando aí. Ou não? Tá tudo ok? Tudo ok. Alguém mandou no chat aqui, deixa eu ver. Voltou a travar. A Thalita falou que voltou a travar. Tá mais Travou um pouco, alguém? sim. Só um pouquinho? Tá. Agora apareceu a mensagem aqui do... Voltou a travar, mas voltou a ficar bom de novo. Então isso, é isso Voltou que a eu ia falar travar. agora. Eu ia falar isso agora. O Zoom mandou a mensagem aqui que voltou ao normal, estabilizou aqui. Quando está travando, aparece uma mensagem aqui: sua internet está instável, né? O próprio Zoom me dá essa mensagem aqui e eu consigo saber. Antes de vocês falarem, né? O Zoom já me dá essa revelação espiritual de que a internet está travando, né? Uma revelação espiritual do Zoom, tá? Da plataforma. E aí, sobre o que nós estávamos falando, é importante você também fazer com que as pessoas que você está aconselhando lide com o luto dessa forma. Não é eu perdi fulano. Não, fulano morreu, tá? Mas e agora, meu Deus do céu? Não, vamos ressignificar o que essa pessoa era para você em vida. Professor, tá travando. Tá travando de novo? Você tá com eco. O eco aí no alto-falante. Você tá com eco, professor Elique. Gago. Não, tá travando mesmo, professor. Tá dando umas travadinhas aí.
Olha, se travar agora, aí vocês vão precisar de aconselhamento, tá bom? Vocês vão precisar de um aconselhamento presencial. O que vocês acham dessa ideia? Ô, Renato, tá com eco ainda aí, Renato? Não, melhorou agora. Mas isso aí, Renato, sabe o que que é? Eu vou falar para você. Você deixou uma lata vazia aí do lado do alto-falante do seu computador ou celular, e aí vai dar eco mesmo, né, Renato? Ou você precisa sair do banheiro. É brincadeira, tá? Bom, vamos lá. Ah, além disso, os problemas dos outros podem tocar em nossas próprias inseguranças e fazer com que nos questionemos. Lembra que eu falei no começo da aula que se você não estiver curado, curada, você pode até aconselhar pessoas, mas de repente, quando uma pessoa se abrir com você e ela exatamente falar aquilo que é também o seu problema, vai os dois chorar juntos, né? Vai um emprestar o ombro para o outro. Então não vai dar certo. Você foi lá para aconselhar e está precisando ser aconselhado. Então é melhor vocês duas ou vocês dois, né? Se for dois homens aconselhando, ou duas mulheres, uma aconselhando a outra, é melhor vocês pegarem uma cebola e os dois cortarem juntos. Chorem porque estão cortando cebola, mas não porque você, aconselhador, você, que é o conselheiro, tá lá para ajudar a pessoa, de repente você sai de lá chorando mais do que a pessoa que está sendo aconselhada. Não é legal, né? Acaba não fortalecendo a pessoa que está fragilizada. Então, nessa introdução, vamos explorar esses desafios e encontrar maneiras de tornar o trabalho do conselheiro mais eficaz e recompensador. Quando eu falo recompensador aqui, estou falando da recompensa de ver a outra pessoa feliz. Isso por si só é uma grande recompensa, tá? E não tem nada mais gratificante do que você sair de sua casa para ajudar uma pessoa, aconselhando ela ou ele, e aí você percebe assim no decorrer da caminhada que a pessoa vai sendo curada, que Deus vai trabalhando o coração dela, que ela vai se recuperando, vai retornando à vida comum e normal novamente, né? E você vê essa pessoa feliz nos, nos cantos, né? Seja na igreja, numa festa, você vê aquela pessoa sorridente, aí você vai lembrar dos dias que ela se acabava de chorar enquanto se abria contigo. Então isso é bacana, não tem nada mais recompensador do que isso, minha gente. Deixa eu só puxar um negócio aqui, peraí. Pronto. E aí é disso que eu estou falando, tá? Vamos lá? Alguma dúvida até aqui? Pergunta? Não? Qual é a motivação do conselheiro? É uma pergunta que eu faço aqui, embora no slide não esteja em formato de pergunta, mas é uma pergunta que eu faço. Qual deve ser a motivação do conselheiro? Por que você quer ser conselheiro? Você já parou para pensar? Afinal de contas, nós estamos nessa disciplina. Talvez alguns de vocês estão aqui apenas para adquirir o conhecimento para o uso pessoal, de repente, né? Para aconselhar a si mesmo. E está tudo bem. Mas de repente você pode lidar ou se deparar com alguém que está passando por uma crise, atravessando um momento de dificuldade emocional, psicológica, e você terá de ajudá-la. Você não pode ser omissa, né? Não pode ser omisso. É um crime no ponto de vista psicológico, né? E você terá de ajudá-la. Então, qual a razão? Por que você quer ser conselheiro ou conselheira? Alguns conselheiros cristãos começaram a trabalhar nessa área porque as pessoas os procuram em busca de ajuda. Outros fizeram cursos e se ofereceram para ajudar, sabendo que o aconselhamento é uma forma eficaz de ministrar aos necessitados. A Bíblia nos ensina a cuidar uns dos outros e o aconselhamento é uma parte importante disso. No entanto, é difícil avaliar nossas próprias motivações, especialmente quando se trata de ser conselheiro. O desejo de ajudar as pessoas é um motivo válido. Se você dissesse, olha, eu quero ser conselheiro porque eu quero ajudar as pessoas. Sim, é um motivo válido. Mas é importante considerar se as pessoas estão sendo positivamente influenciadas pelo seu aconselhamento e se você vê, se você se sente realizado ao fazer isso. Se a sua motivação principal for atender às suas próprias necessidades, é provável que você não seja de grande ajuda para os outros, tá? Porque às vezes a gente tenta esconder nas nossas boas obras
um sentimento de culpa, de repente, né? Quanta gente decidiu praticar coisas boas depois de ter sido uma pessoa muito ruim por muito tempo. Então, eu vejo nesse sentido que generosidade e culpa muitas vezes caminham lado a lado. Tem muita gente tentando apagar um histórico de ruindade, né, de comportamento ruim, da pessoa ruim que ela foi ou que ele foi, com boas obras a partir do momento em que se rendeu a Cristo, mas não apaga. As boas obras não apagam e não é uma boa motivação você tentar esconder sua culpa nas boas obras, tá? É só uma forma de fugir da realidade, é uma fuga da realidade. Na verdade, o que apaga, não necessariamente apaga, mas o que redime, o que nos torna puros com relação a nossas culpas do passado é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos torna isentos de toda acusação, né? É Paulo quem diz isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não vivem mais segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade do Espírito. Eu não estou dizendo com isso que o fato de você não precisar esconder a sua culpa nas boas obras, que é, no caso aqui, no contexto, o aconselhamento de outras pessoas, não estou dizendo com isso que você não deve se engajar no aconselhamento. Não. Você deve ser conselheiro. A questão aqui não é se é conselheiro ou não. A questão é a motivação que está por detrás disso. Só estou reposicionando e relocando a nossa motivação para que a gente não entre nessa tarefa árdua de aconselhamento por motivações equivocadas, ok? Necessidades do conselheiro que podem interferir no aconselhamento. Então, existe a necessidade de relacionamento. O conselheiro pode se apegar ao aconselhando para satisfazer sua necessidade de intimidade, atrapalhando o trabalho, tá? Tem também essa questão que pode se tornar uma infelicidade para o conselheiro, tá? Quando eu falo aqui necessidade de intimidade, não estou falando de sexualidade. Pode ser também, mas não estou falando disso. Estou falando de amizade íntima. De repente você queira é, aconselhar uma pessoa, porque, vamos supor, a pessoa que está passando por uma crise, ou está passando pela crise, é uma pessoa de um status social elevado. Então, aí você tem que se beneficiar por conta disso, né? Eu estou aconselhando fulano de tal é reconhecido pelo que faz, ele é uma pessoa influente. Não é uma boa motivação, tá? E também tem a necessidade de controle, o conselheiro autoritário, né, que pode querer endireitar os outros, dando conselhos não solicitados e resolvendo problemas. Tem conselheiros que têm essa necessidade de controle, ele quer manipular, de certa forma. Ele não quer, na verdade, deixar à disposição o seu conselho e a sua ajuda, mas ele quer impor às pessoas que elas mudem para que, em nome da mudança, elas sejam promovidas. Algumas pessoas são assim, infelizmente. Também tem a necessidade de socorrer, né? O conselheiro pode tirar a responsabilidade do aconselhando, satisfazendo sua necessidade de ajudar, mas não resolvendo o problema. Então, observe que existem três necessidades aqui: a necessidade de relacionamento, a necessidade de controle, a necessidade de socorrer, que não são o ideal na vida do conselheiro, tá? Tem também a necessidade de informação. Então, o conselheiro curioso pode esquecer o aconselhando e tentar arrancar mais informações, comprometendo a confiança e também a confidencialidade. Tem gente que não quer, na verdade, resolver o teu problema te aconselhando, ele só quer saber o que está acontecendo, né? Infelizmente, tem pessoas assim também. Tem também a necessidade de cura pessoal. Então, o conselheiro pode ter necessidades em seguranças ocultas que interferem no trabalho, como manipular os outros ou provar sua capacidade. Pessoas que querem se reafirmar, né? Então, ela na verdade, quer ajudar, quer aconselhar as pessoas por uma questão mais de estatística. Olha, eu aconselhei tantas pessoas, todas elas, nenhuma delas se perderam, né? Todas elas foram recuperadas emocionalmente, foram restauradas.
olha só, né, quanta maravilha Deus tem feito através de mim. Então é uma pessoa que quer se reafirmar, ela quer mostrar que é importante, e esse não é um bom motivo também, ou uma boa motivação para entrar nessa labuta árdua do aconselhamento. Então é importante que o conselheiro reconheça e lide com essas necessidades fora do trabalho com os aconselhandos, para não comprometer a eficácia do processo. Então nós temos aqui o dom do aconselhamento, a exortação, paraclesis no grego. A exortação é uma palavra bíblica na língua portuguesa, a palavra exortação está na Bíblia, e no grego corresponde a esse termo paraclesis, que é quase similar ao nome do Espírito Santo Paracletos, que é também consolador. É um dom espiritual que envolve andar ao lado para ajudar, admoestar, apoiar, a encorajar os outros. É importante lembrar, né? Aí eu vou abrir um parênteses aqui para explorar um pouco mais a palavra paraclesis, que traduzido para o português pode ser também traduzido como exortação ou por exortação. O aconselhamento ele não se limita apenas a palavras bonitas para tirar alguém do buraco, mas às vezes também implica em você impostar a voz e falar um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais grosso. E também pedir uma postura da pessoa que você está aconselhando quando você não percebe que essa pessoa está reagindo ou querendo reagir diante da sua crise, tá? Vai ter momentos que você vai ter que dar uma chamada de atenção. Às vezes será necessário. Ah, mas a pessoa está sofrendo, eu vou fazer isso. Sim, tem que dar um choque de realidade às vezes. Não é somente mãozinha na cabeça, alisando o cabelo da pessoa e dizendo isso é assim mesmo, mas Deus está contigo, vai passar, está doendo, mas vai passar. Não, tem que dar um choque de realidade e pedir para que também a pessoa tome iniciativa. Por isso que a palavra paracleses, que pode ser ajudar a pessoa, admoestar, apoiar e encorajar, é também exortar, tá? Então, se o aconselhamento parece ser o seu dom, glorifica a Deus e aprenda a exercê-lo melhor. Mas se não é eficaz, talvez Deus tenha lhe dado um dom em outra área. Mas, de qualquer forma, esse conhecimento que vocês estão possuindo, adquirindo aqui, melhor dizendo, ele vai servir para, no mínimo, um conhecimento pessoal. Vai ser útil para um conhecimento pessoal, tá? A Bíblia ensina que o corpo de Cristo tem muitos membros, cada um com um papel importante. O aconselhamento é apenas uma parte das funções de uma igreja, que também inclui evangelização, assistência social, outros aspectos do ministério. Precisamos uns dos outros, é verdade. Cada um tem um papel único a desempenhar. Não, talvez não necessariamente o de aconselhar é o seu dom, mas você tem o seu chamado e ele é tão importante quanto o aconselhamento. E aí, qual é o papel do conselheiro? O aconselhamento pode ser ineficaz se o conselheiro não distingue seu papel e responsabilidades. É importante evitar confusões em áreas como visitar versus aconselhar. Então, você vai aconselhar ou vai visitar? Porque se você vai aconselhar, você não está preocupado, você vai ter café, chá ou bolo, tá? Você está preocupado se a pessoa está bem, e aí, dependendo, é você quem vai levar o café, chá ou bolo, porque a pessoa não está em condições de fazer. Então, o conselheiro deve encontrar um equilíbrio entre avançar no processo e não apressar a cura. Um ritmo lento e relaxado pode ser mais eficaz. Eu pulei aqui, comi bola, atravessei as ideias, pulei para o tópico 2 já. Mas visitar é uma conversa informal. Né? Você não precisa se utilizar de palavras formais, difíceis. Não, pode ser uma conversa informal. Dependendo da pessoa, você adapte sua linguagem a ela. Se for um jovem, por exemplo, que tem o hábito de falar cara, né? Ou fale cara também, cara, você precisa mudar, né? Mas se é um senhor, aí você vai se referir mais formalmente a essa pessoa. Claro, também é muito relativo, também às vezes um senhor fala na gíria e um jovem fala mais formal, né? Depende, você vai analisar. Cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua forma de falar, seu próprio vocabulário, e você vai trabalhar em cima do vocabulário que ela vai conseguir te entender, tá? Uma conversa informal, enquanto o aconselhamento tem um objetivo específico e foca nas necessidades do aconselhando, tá?
Então, visitar é uma conversa informal, mas o aconselhamento também pode ser discorrido como uma conversa informal, claro, como eu disse, dependendo da pessoa, você vai se utilizar de uma conversa informal ou até mesmo formal, depende da pessoa. Precipitação versus cautela. Então, tem conselheiros e conselheiras que são precipitados demais para alcançar o resultado último, né, que é a cura da pessoa. Então, o conselheiro deve encontrar esse equilíbrio entre avançar no processo e não apressar a cura. Então, tem que respeitar esse ritmo lento que é o processo da cura, né? Claro, quando eu falo lento, eu não estou falando para toda a vida também. É nesse contexto que eu disse, quando você percebe que a pessoa não está reagindo, que você tem que dar uma chamada de atenção, tá? E não ficar relaxado demais também. Tudo tem seu tempo também e nós precisamos ter discernimento e sensibilidade para entender isso. Em cada caso, tá? Em cada caso. Diz respeito versus compreensão. O conselheiro deve evitar rotular as pessoas e emitir julgamentos precipitados. Em vez disso, buscar compreender e respeitar o aconselhante. Então, evita rotular as pessoas, né? Ah, você é uma pessoa muito melancólica, né? Ah, você é uma pessoa muito frágil. Não evite rotular as pessoas, né? Evite isso. Evite emitir julgamentos precipitados. Às vezes a pessoa nem é isso. Por uma fala apenas você já a julgou dessa forma. Então, procure evitar. É fundamental que o conselheiro seja consciente de seu papel e responsabilidades para fornecer um aconselhamento eficaz. Erros comuns no aconselhamento. Preconceito versus imparcialidade. O conselheiro deve confrontar o pecado ou o comportamento inadequado sem condenar ou pregar, tá? Então você não está lá para pregar, você não vai pegar o microfone e pregar, olha, nessa noite nós vamos ler esse texto, e diante desse texto, dessa leitura, né, a palavra de Deus nos diz, não, 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 não é pregação, né, e nem muito menos condenação. Você não vai, por exemplo, uma pessoa que vai receber conselho de você, de repente ela vai confessar uma falha, um deslize moral, sexual, seja lá qual foi. A pessoa vai confessar, por exemplo, que está acessando pornografia. Você não está lá para condenar essa pessoa. Lembre-se, ela está confiando em você para se abrir e receber conselhos. E claro, esse conselho pode, muitas vezes, sim, é, estar em seu conteúdo o lembrete de que isso é pecado. Sim, pode ser, sim. Mas você não está lá para dizer, olha, se você morresse hoje, desgraçado, você ia para o inferno. Não, pelo amor de Deus, isso não faz parte da vida do conselheiro, né? O conselheiro jamais pode se utilizar desses termos para uma pessoa que está fragilizada e ela está tão desesperada que ela decidiu se abrir com alguém e esse alguém foi você, né? Então olha a confiança que ela está depositando em você. Honre isto, né? Não é uma escolha aleatória. No desespero, as pessoas procuram bem quem elas vão se abrir, porque elas sabem que pode piorar a situação. Se ela, por exemplo, conta para um fofoqueiro, uma fofoqueira, olha só o que ela vai ocasionar em sua vida depois de contar para o fofoqueiro e a fofoqueira, né? Não vai dar certo. Então ela está confiando em você, não só para uma questão de confidência, mas também por uma questão de que você vai saber falar com ela, né? Sem condená-la e sem ficar pregando para ela. Segundo lugar, não também dar ordens em vez de explicar, né? O conselheiro deve trabalhar com o aconselhando como um time, explicando e ensinando em vez de dar ordens, né? Por exemplo, o cara vai lá e se abre com você, né? O Valdir é pastor, aí o cara vai e vem, Pastor Valdir, me ajuda, porque olha, eu essa semana eu cometi um deslize, rapaz, eu mexi com uma pessoa que não é o meu cônjuge e o meu coração está angustiado. Aí o Valdir vai dar ordem, a partir de agora você vai fazer uma campanha de 7 dias inteiros de jejum. Você não vai comer nada. Você precisa matar sua carne. Você é muito carnal. Você vai para o inferno, né? Então ele condena, ele prega e dá ordens ao mesmo tempo. Então, aí vem um somzinho assim, pem, né? Tá errado. Então, ao invés disso, ele precisa aconselhar, ele precisa
explicar e ensinar com mansidão, né? Lembrando de que ele também está sujeito à mesma situação, né? Aquele que está de pé, cuide que não caia, o apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, versículo de número 12, se não me engano, versículo 12, não vou lembrar agora, sou obrigado também a guardar tudo. Terceiro ponto, envolvimento emocional em vez de objetividade, tá? O conselheiro deve manter a objetividade e evitar o excesso de envolvimento emocional. É aquilo que eu disse no início da aula, né? Não seja uma esponja, né? Sim, seja uma pessoa empática, tenha empatia pela pessoa, tenha compaixão dela, sobretudo, compaixão é isso, né? É, se colocar no lugar do outro, mas pelo amor de Deus, não leve isso para a sua casa, para a sua família, essas questões emocionais alheias. Não leve isso porque você pode prejudicar e comprometer sua vida matrimonial, sua vida como mãe, como pai, tá? Ou como filho também. Então evite ser uma esponja no aconselhamento, tá? O conselheiro deve ser realista e paciente, entendendo impaciente em vez de realista, tá? É, que os problemas levam tempo para se resolverem. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ser paciente. Às vezes um problema, um conflito interno, seja um luto, ou seja um problema moral de pecado, né? Às vezes uma perda, às vezes até uma perda de um emprego pode ocasionar, por exemplo, uma crise emocional. E você não deve menosprezar o que a pessoa está sentindo também. Isso é importante, tá? Não está aqui no slide, mas é importante. Ah, mas foi só um emprego. Não, calma. Foi só um emprego, mas o que que isso significa para a pessoa, né? As dívidas dela, as dívidas que ela fez, como é que ela vai pagar agora, né? O aluguel, que é uma dívida recorrente, e aí, como é que vai ser agora, daqui para frente? Então não diga, ah, mas é só isso. Calma. Não, não menospreze a dor das pessoas. Seja um conselheiro cheio de compaixão, um conselheiro empático. Artificial em vez de autêntico. Deixa eu ver o que alguém está escrevendo aqui. Pelo amor de Deus, não diga que está travando de novo. Pelo amor de Deus. Ai, Valdir, você me deu um susto agora, hein? 1 Coríntios 10, 12. Então eu disse certo, não foi, Valdir? Eu disse certo. Eu falei 1 Coríntios 10, 12. Observe que a Covid não afetou a minha memória, assim, pelo menos não totalmente, né? Afetou só uma parte. Artificial em vez de autêntico. O conselheiro deve ser autêntico e admitir suas próprias fraquezas e limitações, em vez de tentar ser perfeito. Sabe qual é o problema de muitos conselheiros? É que ele vai como um santarrão, né? Por exemplo, vai aconselhar alguém que está em pecado. Então, ele vai como um santarrão. Olha, você caiu nesse pecado, mas olha, comigo não é assim. Se você agisse como eu ajo no dia a dia, porque eu cumprimento as irmãs de olho fechado para não pecar, né? Então, tem muita gente assim, que são santarrões, né? E se bobear, se acontecer de ter uma dor na coluna, pessoas assim é capaz de pensar que está nascendo asa, mas é só o bico de papagaio mesmo, tem que se cuidar, tá? Então não é anjinho, não, tá? Não vai virar anjo, não. Nem anjo, nem anja. Até porque nem existe esse termo no feminino, a palavra anja, né? Então, não seja artificial, seja empate, seja autêntico, melhor dizendo, seja autêntico, né? Não tente bancar o perfeito, mas demonstre que você também tem suas limitações, né? Demonstre isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vem um rapaz até você. Vamos falar agora. Vamos tomar aqui um conselheiro agora. Em vez de conselheira, em vez de pegar uma mulher aqui da aula como exemplo, eu vou pegar os homens da aula como exemplo, tá? Então, você, homem, é um conselheiro, você está na posição de um conselheiro, seja você pastor ou não, mas você é um conselheiro. Alguém decidiu confiar em você como um conselheiro. E aí vem um rapaz até você, homem, e diz assim: Olha, eu queria confessar uma fraqueza minha, porque eu tenho uma queda por pessoas do mesmo sexo, né? Eu tenho problema, de atração homossexual. E aí, o que que você vai dizer para essa pessoa? Cara,
a sua fraqueza de homossexual ou de tendência homossexual é a fraqueza também de um heterossexual. A diferença é que o heterossexual tem a tendência de ser atraído por uma pessoa do sexo oposto, mas que muitas vezes não é o seu cônjuge e é pecado do mesmo jeito, cara. Então não é uma luta diferente, não é uma luta que deve ser olhada com um olhar discriminatório, porque é tudo pecado, é tudo fraqueza. Não, não vou dizer que é pecado, é fraqueza, né? É uma fraqueza tal e qual é a fraqueza também do heterossexual. Então, a pessoa às vezes se sente assim, ridicularizada ou ridícula mesmo. Ela se sente ridícula por ter essa atração, mas é tão pecado quanto a do heterossexual tem por uma pessoa que é, apesar do sexo oposto, mas não é o seu cônjuge. Então, tente colocar isso na cabeça dessa pessoa, fazendo entendê-la de que a luta contra o pecado é a mesma, só muda que ela tem uma atração pela pessoa do mesmo sexo que ela. Agora, vamos colocar também uma irmã, né? Vamos supor que uma irmã, uma mulher vem até vocês aqui, mulheres dessa aula, e diga que ela também tem atração por pessoas do mesmo sexo, ou seja, vamos supor que essa moça confesse a você que ela tem atração também por mulheres. É a mesma situação. Então, não tire essa sensação dessas pessoas, esse sentimento de que elas são ridículas porque têm atração por pessoas do mesmo sexo, tá? Coloque isso como no mesmo pacote do pecado heterossexual de ter atração por uma pessoa que não é o seu cônjuge, tá? Em ato de fornicação, luxúria, adultério, a lasciva e outros pecados relacionados à sexualidade. Entenda, faça a pessoa entender isto, não vai ajudá-la totalmente, mas vai fazê-la sentir um pouco melhor. E aí, então, afirmando isso, você vai trazer para a realidade do mundo espiritual do crente, que é a nossa luta contra o pecado. Todos nós temos de lutar contra o pecado, uns de uma forma, outros de outra, uns com um tipo de pecado, outros com outro tipo de pecado, mas no final das contas, todos nós temos de lutar contra o pecado. Então não tem pecado mais feio, nem pecado mais bonito. É tudo pecado, gente. Pecado é feio, tá? Então faça a pessoa estar consciente disto. É fundamental que o conselheiro esteja ciente desses erros comuns para fornecer um aconselhamento eficaz e ajudar o aconselhando a crescer e se desenvolver. E aí nós temos também um outro problema aqui, que é o ficar na defensiva versus demonstrar empatia. Né? Ficar na defensiva. O conselheiro pode se sentir ameaçado durante o aconselhamento, o que pode bloquear a capacidade de ouvir com empatia. Então, o que é se sentir ameaçado? De repente, você vai ter que se expor um pouco para que a pessoa se sinta confortável também. Não é só ela que está se abrindo, né? Mas aí, de repente, o conselheiro, ele tem esse bloqueio, né? Essa incapacidade de se expor também. E isso vai dificultar que ele ouça a pessoa com empatia. Demonstrar empatia. O conselheiro deve manter uma atitude de vigilância e buscar entender a si mesmo para evitar riscos como esses, tá? E reestruturar a relação. Se o conselheiro assume papéis inadequados, deve reestruturar a relação, se necessário, comunicando as mudanças ao aconselhando, tá? Então, você precisa colocar limitações, né? A pessoa está. Claro que o ideal é sempre uma mulher aconselhar uma mulher, um homem aconselhar um homem. Se um homem vai aconselhar a mulher, essa mulher precisa estar acompanhada do marido, ou o conselheiro acompanhado da esposa, ou, de preferência, um casal, tá? Nunca uma mulher com um homem sozinho. Nunca. Seja a mulher conselheira, o homem aconselhando, seja o homem conselheiro e a mulher aconselhando. Em qualquer situação, nunca um homem e uma mulher sozinhos, porque isso vai dar ruim no final, tá? Até mesmo quando, por exemplo, é uma situação de o cara confessar uma atração pelo mesmo sexo, mesmo assim ainda é seguro que o conselheiro esteja acompanhado da esposa. Ah, mas eu sou solteiro. Então, peça para o aconselhando ter uma confiança você para levar uma outra pessoa junto com você, tá?
uma pessoa que seja da sua família ou não, uma pessoa que seja próxima de você e que seja tão confiável quanto você é para essa pessoa que está se abrindo com você. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Erros e troca de papéis. Não são tragédias irreversíveis, erros e troca de papéis, tá? E um bom relacionamento com os aconselhantes pode cobrir uma multidão de erros, ok? Cristo é o verdadeiro conselheiro. Então, o conselheiro é apenas um agente de Cristo, fazendo o seu trabalho e representando. Não espiritualizando a tarefa de aconselhar, mas, gente, não tem como não fazer isso, né? Quando você vai aconselhar uma pessoa, eu acho que isso que eu vou falar é muito óbvio, mas tem muita gente que deixa passar despercebido isso. Você, no mínimo, precisa orar. No mínimo, precisa orar antes de aconselhar alguém. E dizer para o Espírito Santo, me dirija para que eu use as palavras certas, para que eu aconselhe essa pessoa da maneira certa, bíblica, conforme sua vontade, para que o resultado aconteça. O resultado é tirá-la do buraco, e eu não consigo fazer isso sozinho. O Senhor consegue acessar o buraco em que essa pessoa se encontra. Então, me dirija, me direcione para que eu não fale de mim mesmo, tá? Então, é esse sexto ponto aqui, ó, junto com o quinto. Né? O Espírito Santo é o consolador e guia. O Espírito Santo guia o conselheiro e o aconselhando, levando a libertação daqueles que buscam ajuda. Então, não pode aconselhar uma pessoa sem antes ter feito, no mínimo, uma oração. Né? Essa oração vai demonstrar uma postura de humildade da sua parte. Você vai mostrar para Deus que você não é capaz de tirar a pessoa do buraco, ao mesmo tempo que você vai se colocar à disposição do Espírito Santo para ser uma ferramenta importante na vida dessa pessoa que está nesse buraco. Tá? E aí, quanto à vulnerabilidade do conselheiro, deixa eu só ver isso aqui, o que está acontecendo. Bom, depois eu resolvo aqui. A vulnerabilidade do conselheiro é um desafio significativo no processo de aconselhamento. Nem todos os aconselhandos estão dispostos a cooperar ou ser honestos. Isso é verdade. E alguns podem ter o desejo de manipular, frustrar ou não cooperar. Isso é verdade, tá? Nem todos os aconselhantes estão dispostos a cooperar ou ser honestos. Às vezes eles vão omitir muita verdade, tá? Eles vão confessar um pecado, mas não vão confessá-lo todo o pecado. Vai ficar uma flechinha para trás aí. Tá? Isso é perigoso porque pode, de repente, lá na frente, dar aquela sensação de impunidade e que, como se safou naquela vez, vai se safar também desta. Então, é preciso ser tratado, tá? Ou também, não necessariamente um pecado, mas às vezes a pessoa ela está com uma crise emocional, uma crise psicológica, e ela não se abre totalmente, isso não ajuda nem ela mesma, nem você como conselheiro ou conselheira. Às vezes alguns têm até o desejo de manipular ou frustrar, tá? Infelizmente tem pessoas assim, que não se ajudam e ainda atrapalham a vida do conselheiro ou da conselheira. Então isso pode levar a disputas de poder, exploração e fracasso, tornando o trabalho do conselheiro ainda mais difícil. Agora que entendemos os desafios da vulnerabilidade do conselheiro, vamos focar em como podemos ajudar alguém que está passando por ansiedade, solidão, depressão, ira e culpa. Como conselheiros, nosso papel é criar um ambiente seguro e de confiança para que para que a pessoa possa se abrir e encontrar maneiras de lidar com esses sentimentos. E aí nós temos aqui um primeiro problema para tratar, tá? Vamos aqui para um laboratório aqui agora, vamos entrar num laboratório, vamos tratar a ansiedade, né? Então, é um problema comum do século XXI, a ansiedade. A ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança e preocupação que pode ser acompanhada de elevada excitação física. Ela pode surgir em resposta a um perigo identificável ou ser uma reação a uma ameaça imaginária ou desconhecida. Ansiedade.
né? Quantos já ouviram falar crise de ansiedade? Crise de ansiedade pode ser de uma coisa real ou imaginária, né? Quantas pessoas numa crise de ansiedade, uma crise de pânico também, não imaginaram o inferno, né? Os demônios falando em seus ouvidos, ou até mesmo teve visões, mas não passava de alucinações, coisas que a sua mente estava pregando para elas, né? Mas não era real aquilo, era imaginária ou desconhecida. Isso é ansiedade. Aí nós temos alguns tipos de ansiedades. Existem vários tipos de ansiedade, incluindo a ansiedade normal, que é experimentada por todos, geralmente em resposta a um perigo real ou circunstancial. A ansiedade neurótica envolve sensações exageradas de impotência e terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou inexistente. E nós temos os efeitos da ansiedade. A ansiedade pode variar de intensidade e influência. Uma ansiedade moderada pode ser desejável e motivadora, né? Por exemplo, você tem uma prova para fazer, se você passar nessa prova, você vai ganhar uma bolsa para uma faculdade e você vai ficar isento de toda a mensalidade, de qualquer valor da mensalidade. Você vai ficar uma ansiedade natural. Essa ansiedade, de certa forma, é boa, né? Você vai casar amanhã, um exemplo. Aí é óbvio que você vai ter essa ansiedade. Se você não tem uma ansiedade, nem casa, pelo amor de Deus, né? Amanhã é o dia do parto da sua criança. É óbvio que você vai sentir ansiedade, mas essa ansiedade é boa, né? Você está ansiosa porque você vai ter o seu filho. Olha que coisa boa. Agora, enquanto a ansiedade intensa pode ser estressante e interferir com a capacidade de solucionar problemas e se comunicar de forma eficaz. Então, a ansiedade intensa, ela estressa a gente, né? Ela não é salutar, ela é o contrário, ela é doentia, ela é adoecedora. E aí, ansiedade, formas e características da ansiedade. A ansiedade pode se manifestar de diferentes maneiras, incluindo ansiedade aguda, é um estado temporário de apreensão, que pode ser intenso, mas tem curta duração. É uma reação comum a alguma ameaça e pode se manifestar como um estado de excitação. Aí tem a ansiedade crônica, que é uma característica permanente e enraizada. Pessoas com ansiedade crônica parecem estar sempre preocupadas, o que pode levar a doenças físicas devido à tensão e agitação constantes, né? Geralmente, quando você é uma pessoa com ansiedade crônica, geralmente fica comendo a unha, né? Elas têm essa, a gente consegue fazer essas leituras, né, psicanalítica, ela comendo a unha, inquieta, né, esbaforando assim, né, geralmente é assim, ou batendo o pé, ou mexendo a mão assim, meio, né, parece que tá mal de Parkinson, né, é uma leitura corporal que dá para perceber quando a pessoa tem uma ansiedade crônica, tá? É preciso trabalhar isso. Transtorno de estresse pós-traumático, né? O TEPT, é conhecido por essas siglas, né? O TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de ansiedade que pode ocorrer após um estresse intenso, como guerra, estupro ou desastres naturais. Pode levar a pesadelos, medos irracionais. O que é medo irracional? A pessoa sente medo por coisas que não faz sentido. Medo irracional. Depressão e perda de interesse em atividades, tá? Então a pessoa fica desmotivada em fazer muitas coisas legais na vida por conta do transtorno de estresse pós-traumático. Então é um tipo de transtorno. Síndrome do pânico é caracterizada por ataques de pânicos repentinos e aterrorizantes que acometem pessoas aparentemente normais. Estima-se que 5% da população hoje no mundo, principalmente mulheres, experimentam essas reações de pânico que podem ter origem biológica. Biológica. Olha só, hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos no mundo. Tira 5% de 8 bilhões aí. Quanto que não vai dar? Quem se arrisca aí? Quem é um bom matemático aí?
Hum? Alguém? Alguém que se atreva a dizer quanto que é 5% de 8 bilhões? Pode ser, a calculadora, pode ser. 400 milhões? Seria 400? É, porque se fosse. Na conta de 10% os clientes são bons, né? Na conta de 10% os clientes são bons de fazer. Se fosse 10% de 8 bilhões, não seria 8 milhões? Não é isso? 10% de 8 bilhões não seria 8 milhões? Ou não? Eu estou errado? Sim ou não? Vamos lá, Sim, gente. Então. Então, qual é a metade de 8 milhões? Não seria 4 4, milhões? 4 Tá. milhões. Exato, né? Então, se 4 milhões de pessoas no mundo hoje, na maior parte desse número são mulheres, sofrem da síndrome do pânico, né? Que são ataques de pânicos repentinos e aterrorizantes que acometem pessoas aparentemente normais. Aparentemente normais. Então, é uma crise que as pessoas têm na vida, é, na vida comum do dia a dia, né? Aliás, gente, o mundo hoje, e aí quem tem acima de 30 anos sabe o que eu estou falando. O mundo hoje ele é extremamente adoecedor. Ele é adoecedor. Se a gente não tomar cuidado, a gente se adoece fácil, né? É preciso ter muito filtro para lidar com tanta coisa acontecendo nesse mundo contemporâneo, tá? Porque ele é adoecedor. E aí a Bíblia e a ansiedade. A Bíblia aborda a ansiedade de duas maneiras, como uma preocupação saudável e como um estado mental de aflição ou angústia, que seria uma preocupação salutar, a preocupação com o bem-estar dos outros é vista como uma atitude positiva na Bíblia. O apóstolo Paulo demonstrou essa preocupação com as igrejas, mostrando o interesse genuíno pelo bem-estar delas. Então, a ansiedade pela preocupação do bem-estar das outras pessoas é uma ansiedade salutar. Por que não? Aí vem a ansiedade como aflição. A ansiedade como aflição ou angústia é mencionada em Salmos e ensinamentos de Jesus, né? Como ali no Sermão do Monte, Jesus vai falar assim: olha, não andeis inquietos por coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer, porque se Deus veste os lírios do campo de uma forma que nem Salomão se vestiu como alguma delas, por que que não vestiria alguns de vocês? Ou melhor, a vocês? Se Deus dá comida a todos os pássaros e passarinhos, por que que Deus não alimentaria vocês? Então, do que Jesus está falando? Jesus está lidando com as ansiedades da vida. Está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Só confie em Deus, porque confiar em Deus é demonstração de descansar em Deus, tá? Os Salmos também tá assim de Salmos, né, que fala sobre a multiplicação de cuidados e a busca por consolo. E enquanto também Jesus ensina sobre não se preocupar com o futuro ou necessidades básicas, como eu já mencionei sobre Mateus capítulo 5. A ansiedade e a fé. A Bíblia nos ensina que podemos levar nossas preocupações a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, tá? Minha memória não está ruim, ok, Valdir? Ela está boa. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, tá? 1 Pedro 5,7. Então a Bíblia nos ensina. Eu estou citando textos bíblicos para mostrar que a Bíblia também trata de problemas e conflitos internos, ok? E a Bíblia é a nossa procura nos conselhos para ajudar as pessoas, não é? Não são apenas os recursos da psicologia. Sim, os recursos da psicologia vão nos ajudar em muito. Eu já passei várias técnicas aqui que vocês nem perceberam, mas são recursos da psicologia, tá? Porque na faculdade de teologia a gente é obrigado a estudar psicologia. É claro que na faculdade de teologia você não vai se formar em psicologia. Você vai estudar psicologia, mas na teologia pastoral para saber como aconselhar as pessoas, ok?
Fica claro isso aqui. Eu não sou um psicólogo, eu sou um teólogo, mas que tem algum conhecimento de psicologia, porque a teologia me obriga a estudar a psicologia também. Mas quando se trata de aconselhamento cristão, obviamente que eu não estou apenas me utilizando de recursos da psicologia, mas, sobretudo e acima de tudo, eu preciso utilizar da Bíblia Sagrada e mostrar para a pessoa, à luz das Escrituras, sem querer pregar para elas, mas na minha fala já está implícita a palavra de Deus, e isso é o que vai arrancar as pessoas do buraco em que elas estão. A Bíblia nos ensina que podemos levar nossas preocupações a Deus, pois Ele cuida de nós. A ansiedade surge quando tentamos resolver nossos problemas sozinhos, em vez de confiar em Deus e buscar seu reino e justiça. É errado ficar imobilizado pelo excesso de preocupação, mas é possível encontrar liberdade no medo paralisante, na ansiedade, através da oração e da confiança em Deus. Então, não é apenas o aconselhamento, tá? Usando a Bíblia e a psicologia, mas é também reservando um tempo de oração para orar com essa pessoa que você vai estar aconselhando, ou que você está aconselhando, se é que tem alguém aqui já realizando um trabalho de aconselhamento. O conselheiro cristão pode ajudar o aconselhando a ver as promessas de Deus na Bíblia, a reconhecer seu poder e influência na vida diária e agir quando necessário. Além disso, entender as causas e efeitos da ansiedade permanente pode ser útil para muitos aconselhando. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico maravilhado com a maneira como Deus lida com os nossos problemas e como Deus trata isso, também se utilizando, se é que eu posso usar esse termo para Deus, é claro que eu não posso, mas vamos adaptar aqui, como Deus usa também os recursos da psicologia para tratar, tá? É claro que eu estou trocando as bolas aqui, porque na verdade é a psicologia que usa os recursos de Deus, não o contrário, né? E aí como Deus é expert, como ele é perfeito para usar a psicologia para lidar com as nossas crises. Por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós temos Elias dentro de uma caverna. Elias está com depressão, o quadro clínico dele é de depressão, porque quais são os sintomas da depressão? O sintoma da depressão é complexo de inferioridade. Elias ora dentro da caverna dizendo assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Então ele tem complexo de inferioridade. Desejo de partir, de morrer, né? Ele fala para Deus na oração: tira a minha vida. Então ele tem desejo de morrer. Falta de apetite ou apetite desordenado, ou é uma coisa ou outra. Uma pessoa em depressão, ou ela vai ter apetite desordenado, ou ela vai comer sem parar, ou ela vai ter falta de apetite. Elias tem falta de apetite porque o anjo acorda ele para comer e ele volta a dormir, ele não come. E também insônia ou sono exagerado também são sintomas da depressão. Insônia ou sono exagerado, né? Ou uma coisa ou outra. Ou a pessoa não dorme quando está em depressão, ou ela dorme sem parar e só quer dormir, porque ela quer uma fuga da realidade. Elias está nessa fuga da realidade, ele só quer dormir. Então, Elias tem um quadro clínico psicológico de depressão. E aí, como é que Deus lida? Como é que Deus ajuda a Elias a lidar com isso? Deus vem por meio de três, na verdade, passa-se três sinais lá fora: o fogo, a terra treme e passa um vento que arranca pedras, mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos, né? Mas no quarto momento vem uma voz mansa e suave. Deus não vem bradando com voz grosseira ou até mesmo com voz de alguém que está bravo, mas com a voz de um conselheiro que é compassivo, uma voz branda e suave, e pergunta: o que fazes aqui, Elias? Gente, Deus é onisciente, Deus sabia o que Elias fazia ali. Mas o que Deus está fazendo com Elias? Deus está fazendo com que Elias entre numa sessão introspectiva e retrospectiva, voltando no tempo para fazer Elias entender o que o levou a estar naquela situação, não dentro da caverna, mas naquela situação de depressão. O que fazes aqui, Elias?
Então Elias vai puxar na memória. Olha, Jezabel mandou matar os teus profetas, tá? E só eu fiquei, e aconteceu isso. E ele vai se abrindo. E quando ele se abre, isso é terapêutico, gente. Isso alivia a carga emocional. E aí ele vai relembrando a si mesmo. Elias vai relembrando a si mesmo o que o levou a estar naquela situação. Olha que brilhante. Olha como Deus é perfeito, né? Na tática psicológica. Então, esse Deus, ele está conosco como conselheiros. É ele que vai nos direcionar na hora de aconselhar as pessoas. Entende? Então, o conselheiro cristão pode ajudar o aconselhando a ver as promessas de Deus, a reconhecer seu poder e influência na vida diária e agir quando necessário. Além disso, entender as causas e efeitos da ansiedade permanente pode ser útil para muitos aconselhantes. Então, você precisa fazer a pessoa entender as causas e efeitos. O que a levou a estar assim? Né? O que aconteceu na trajetória de sua vida que te trouxe para esse buraco em que você está? Aí essa pessoa, numa introspecção e retrospecção, ela vai ressignificar cada fase em que ela atravessou, a cada fase difícil que ela atravessou e que resultou nesse buraco emocional, tá? Nesse abismo escuro, emocionalmente falando. E aí nós temos as causas da ansiedade, né? Os manuais de aconselhamento descrevem diversas teorias sobre as causas da ansiedade. Freud, por exemplo, discutiu essa condição em termos de sua teoria de personalidade, dividida em id, ego e superego. Segundo ele, a ansiedade surge de ameaças à pessoa do conflito entre o id e o ego, ou do superego excessivamente crítico. Outras teorias afastaram-se da abordagem freudiana ou freudiana, enfocando as pressões culturais, ameaças do mundo e a aprendizagem por condicionamento. Mais recentemente, a atenção se voltou para causas biológicas, tá? Da ansiedade, como se fosse transferido de pais a filhos, né? Uma mãe que está grávida, passando por uma crise de ansiedade, pode passar isso para o seu filho pode desenvolver, crescer com isso. Em resumo, a ansiedade pode ser causada por ameaça, conflito, medo, carências, características fisiológicas e diferenças individuais, ou até mesmo comparações quando você começa a olhar na internet, no seu Facebook, no seu Instagram, a vida de pessoas, as pessoas sempre postando os sucessos, né? Viajando, conquistando, e posta diploma, e posta isso, e comprou um novo carro, e já está no novo relacionamento, e só felicidade. Parece que a vida real dessas pessoas que postam tudo isso é somente isto, né? Mas não é. Ninguém posta uma desgraça, né? Dificilmente. Ninguém vai postar, olha, hoje roubaram o meu carro, a não ser para pedir ajuda, para ajudar a encontrar, né? Ninguém vai postar assim, olha, hoje o meu chefe me xingou um montão, né? Eu estou emocionalmente arrasado ou arrasado. Ninguém vai postar isso nas redes sociais. Geralmente as pessoas postam apenas os seus sucessos. E aí você olha daqui, do lado de cada tela, como é que você fica? Para baixo. Você fica se sentindo o pior dos seres humanos. Parece que a vida é só isso, mas não é, tá? Então, cuidado, porque também eu não coloquei aqui nessa lâmina de PowerPoint, nesse slide, mas também, sim, uma das causas da ansiedade pode ser também porque você está se comparando às pessoas das suas redes sociais, tá? E aí eu quero explicar aqui a fala do Freud, né? Freud usa o id, o ego e o superego para definir comportamentos. Então, na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, a personalidade é dividida em três partes. O id é a parte mais primitiva da personalidade, responsável pelos instintos e desejos básicos, como fome, sede e sexo. E o id busca satisfação imediata e não se preocupa com as consequências. O ego é a parte da personalidade que tem consciência do mundo exterior e mantém a pessoa em contato com a realidade. Ele regula os impulsos do id e busca encontrar maneiras aceitáveis de satisfazer os desejos, tá? E aí vem o superego. O superego é a parte da personalidade que incorpora os valores morais e éticos da sociedade. Ele é responsável por julgar o que é certo e errado e pode causar
sentimentos de culpa ou vergonha quando a pessoa não atende aos seus padrões. Então, aqui é um dicionário do Sigmund Freud, né? Eu estou explicando aqui como é que Freud via a ansiedade em cada uma dessas partes aqui constituída do ser humano, tá? Eu vou falar disso aqui, o aconselhamento e a ansiedade, só na próxima aula, porque agora eu quero deixar esse espaço dos minutos finais da nossa aula para vocês trazerem aqui as suas dúvidas, perguntas, questionamentos. Também, se quiser também acrescentar alguma coisa, se de repente você está aconselhando alguém, né, quer contar uma experiência, de repente, enquanto conselheiro e conselheira, pronto, está aqui o espaço agora de vocês, linha aberta. Um de cada vez, tá bom? Um de cada vez, não briguem. Pastor Eli, Eu, é, o senhor falou que ser conselheiro é um dom. uhum. E para a pessoa saber que ela tem esse dom, ela pode também não querer exercer o dom, Ela pode escolher? Se ela porque tiver dá o muito dom, trabalho. se ela tiver o dom, dificilmente ela vai escolher, porque está no sangue da pessoa, né? É natural aconselhar, porque isso faz parte da vida dela. Se é um dom, é altamente identificável, tá? Se não for um dom, tanto faz ela aconselhar as pessoas ou não, porque não é o chamado dela. Então ela vai fazer isso na área de atuação dela, tá? Ela vai agir naturalmente também, porque é o chamado dela para aquela área. Então cada um na sua área, mas como saber qual é a minha área é simples. Eu vou agir naturalmente dentro daquilo para o qual eu fui chamado. Ok? Dúvidas, perguntas? Mais alguém? Não? Bom, eu espero ter sido útil e prestativo a cada um de vocês aqui nessa aula. Para quem não pôde participar, fica tranquilo, porque a aula foi gravada, tá? Então você pode assistir no seu tempo livre. E para você que já está assistindo essa aula gravada, bons estudos para você. Qualquer dúvida, me procure, estou à disposição para ajudá-los, tá? Desejo a todos vocês uma boa noite de sono, um bom descanso, um bom fim de semana. Fiquem com Deus, ainda é possível. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Obrigado. Amém. Boa noite. Fica na paz, hein? Amém. Amém. Boa noite. Obrigado, Renato. Desculpa o atraso aí. Fica tranquilo. Depois você pega a aula gravada e assiste do início. Tá ok. Abraço, gente. Fica com Deus.